Governo Lula bloqueia verbas para universidades, mas não o Lula que ia focar nos estudantes. Disse que é o futuro da nação e que seu governo agora seria focado na fome nos estudantes, mas não é o que diz essa publicação no perfil de Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, onde diz: Governo Lula bloqueia 1 bilhão de orçamento das universidades federais e crise financeira se agrava. Instituições federais enfrentam desafios para equilibrar suas finanças e manter programas de assistência estudantil. Com essa notícia, o governo Lula está ganhando enxurradas de críticas na internet, e quem vai sentir o peso desse bloqueio de verbas para as universidades são exatamente os estudantes, a quem Lula garantiu ficar e dedicar o máximo no futuro dos estudantes. E aí, ó, o que você achou? As próximas notícias aqui no vídeo também deram o que falar e foi destaques em portais de notícias. Reforma tributária agora vai ser pesada para o bolso do brasileiro, além de muitas coisas já ter aumentado através de impostos, agora foi a vez do funeral entrar na reforma tributária. Com isso, Bolsonaro já opinou e veio criticar o sistema. Bolsonaro diz: lamentavelmente, até depois de partirem da terra também haverão mais tributos com a terrível reforma tributária do Lula. Quem paga é o povo, diz Bolsonaro. Custos de serviços funerários podem aumentar 206% com reforma tributária de Lula. Essa notícia já circula por meio da internet. Bolsonaro postou no seu perfil vizinho: é real e verdade. Agora para morrer vai ficar mais caro. Esse é o governo Lula trabalhando para o povo. Presidente Jair Messias Bolsonaro usa seu espaço para divulgar publicação para o povo brasileiro, seus eleitores e patriotas. Trata-se de um portal de notícia famoso que por toda a vida falava bem do governo Lula. Porém agora a moeda virou de lado e o mesmo portal de notícia vem por meio de publicação criticar o governo Lula. Todos sabem que o Estadão é o jornal do isentão, agora esperadamente se colocando como crítico construtivo para alçar seus permitidos no tradicional enredo salvador das tesouras do sistema. Com isso, Jair Bolsonaro veio dizer: mas como demorou, Estadão? Jura que vocês não sabiam? Em um tom bastante irônico, Bolsonaro questiona a postura do portal de notícia, onde Bolsonaro quis dizer que o governo Lula nunca faz nada de graça e sempre se beneficia através de um projeto. Isso é mais que transparente, mas as mídias publicam o contrário porque o sistema banca os portais. Mas e você concorda com as afirmações de Bolsonaro? Em memória das 61 vítimas do trágico acidente em Vinhedo, decretamos luto oficial de 3 dias no país. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, atual presidente pelo partido PL, veio por meio de sua rede social anunciar esse decreto. Em memória ao trágico acidente aéreo da companhia Voipés, que vitimou no último dia 9 de agosto, sexta-feira, totalizando 62 vítimas, entre eles um cachorrinho e 4 tripulantes, o presidente Lula prestou suas condolências aos familiares e finalizou suas palavras com um decreto oficial de 3 dias no Brasil. Presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva faz uma carta de pêsames para um grande ex-político. Inacreditável foi suas palavras, emocionante. Veja no decorrer do vídeo o que o próprio presidente Lula disse em carta. O ex-ministro da Fazenda, da Agricultura e do Planejamento Antônio Delfim Neto morreu aos 96 anos. Ele estava internado desde o último dia 5 no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Políticos, economistas e autoridades lamentam a morte do economista. Veja agora cartas de pêsames de diversos políticos. Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, diz: eminente protagonista da vida pública nacional, Delfim Neto serviu com dignamente o país em elevadas e distintas funções, legando valorosos exemplos em favor do desenvolvimento econômico e social do Brasil. Meus sentimentos à sua família. Com muita tristeza, mas muita gratidão, nos despedimos hoje do professor Delfim. Tenho profunda admiração pela genialidade e sensibilidade das suas contribuições para o Brasil. Poucos sabemos, mas Delfim Neto foi um dos incentivadores da minha candidatura ao governo de São Paulo. Serei eternamente grato pelos seus conselhos. Meus sentimentos à sua família, com a certeza de que descansa em paz. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, diz: presto minhas condolências aos familiares e amigos do ex-deputado federal e ex-ministro da Fazenda Antônio Delfim Neto, que morreu na madrugada desta segunda-feira, em São Paulo, aos 96 anos. Profundo conhecedor das ciências econômicas, ocupou papel altivo na história do Brasil desde 1967, quando se tornou, aos 38 anos, o mais jovem ministro do país. Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, diz: o Brasil perdeu hoje um dos seus mais reconhecidos e respeitados economistas, o ex-deputado federal Delfim Neto. Professor, ministro da Fazenda, Planejamento e Agricultura, ele exerceu o mandato de deputado federal por 20 anos, inclusive tendo sido um dos formuladores econômicos na Constituinte.
Nessa trajetória política e econômica, Delfim deixa um legado histórico para o país que será sempre reconhecido pelo povo brasileiro. Meus sentimentos aos familiares e amigos de Delfim Neto. Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, diz: recebo com pesar a notícia do falecimento de Delfim Neto. De ministro do governo militar a deputado constituinte, conseguidos mandatos até 2007, Delfim soube acompanhar nossa evolução política, deixando sua marca no pensamento econômico nacional. Meus sentimentos aos familiares. Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal, diz: ministro Delfim Neto foi uma personalidade muito importante na história brasileira dos últimos 60 anos. De origem humilde, chegou muito cedo à cátedra na Universidade de São Paulo e seu brilhantismo intelectual levou a elevados postos na República. Sua tese de livre docência foi sobre a economia do café e, até por consequência disso, foi um dos mentores da Embrapa, instituição com papel inegável na Revolução Agrícola Brasileira. Ele foi, portanto, visionário na revalorização de um dos pilares da economia nacional no século XXI. Sua biblioteca pessoal representa sua paixão pelo conhecimento nas mais diversas áreas. Conselheiro de vários presidentes da República após a redemocratização, soube valorizar as políticas de distribuição de renda e de inclusão social. Sua atuação no período mais duro do regime militar deverá ser lembrada, mas é inegável que o Brasil perdeu hoje um de seus maiores intelectuais e pensador da nação brasileira. E por fim, com palavras fortes e emocionantes, veja agora todas as palavras do presidente Lula. Durante 30 anos eu fiz críticas ao Delfim Neto. Na minha campanha em 2006, pedi desculpas publicamente porque ele foi um dos maiores defensores do que fizemos em políticas de desenvolvimento e inclusão social que implementei nos meus 2 primeiros mandatos. Delfim participou muito da elaboração das políticas econômicas daquele período. Quando o adversário político é inteligente, nos faz trabalhar para sermos mais inteligentes e competentes. Em um curto espaço de tempo, o Brasil perdeu 2 referências do debate econômico no país: Delfim Neto e Maria da Conceição Tavares. Fica o legado do trabalho e pensamento dos dois, divergentes, mas ambos de grande inteligência e erudição, para ser debatido pelas futuras gerações de economistas e homens públicos. Meus sentimentos aos familiares, amigos e alunos de Delfim Neto. Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente da República.